É isso aí, hoje a gente vai falar aqui sobre diabetes gestacional e eu quero chamar a sua atenção porque esse é um quadro que exige cuidados e não só a gestante precisa desse cuidado, mas toda a família, todas as pessoas que convivem com essa mulher podem se envolver e podem se transformar também. Bom, já se sabe que o diabetes acontece quando o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio chamado de insulina em quantidade suficiente ou quando esse hormônio não é capaz de agir de maneira satisfatória. Mas, quando isso acontece pela primeira vez durante a gestação, é isso que a gente chama de diabetes gestacional e geralmente ela se desenvolve na segunda metade da gravidez. Ela acomete entre 2% e 7% das gestantes, segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e o diabetes gestacional ele requer um diagnóstico e tratamento imediatos, pois pode gerar complicações à saúde da mulher e também do bebê. Olha, entre ali alguns dos desdobramentos do diabetes gestacional estão prejuízos aos rins e à hipertensão. Então a gente quer esclarecer melhor esse assunto, a gente quer conversar sobre ele, entender os cuidados necessários. Para isso, nós vamos conversar aqui com a endocrinologista e metabologista, a doutora Alessandra Henke. E você tem dúvidas quanto a esse assunto? Quer participar com a gente? Então manda aqui a sua participação pelo WhatsApp. O nosso número está aberto para você. Vou começar com o QR Code aqui, ó. Vou mostrar o QR Code, aponta a câmera do celular para ele e você vai ser direcionado para o nosso contato aqui. Se não, vou falar o nosso número, 12 98266 00... Ixi, esqueci. 0004. Bom, muito bem, vamos conversar com a doutora Alessandra. Bem-vinda, doutora. Que bom que você está num ambiente gostoso, ao ar livre aí, falando com a gente. Prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é meu, como sempre, participar desse programa, falando desse tema tão importante que é o diabetes gestacional. Muito obrigada pelo convite. Doutora, por que o diabetes gestacional ele acontece? Como que ele é gerado na mulher gestante que tem tantas transformações acontecendo no seu organismo e de repente acaba recebendo essa notícia difícil? Muito bem, Teru. Então, como você mencionou, o diabetes gestacional é uma doença importante tanto para a saúde da mãe como a saúde do bebê e vem aumentando essa prevalência nos últimos anos. A gente sabe que a gestação, por si só, já predispõe a um aumento de níveis de glicemia. Isso porque, durante esse processo, a gente sabe que a gente tem várias alterações hormonais e que é principalmente progesterona, né, desde o começo da gestação, ela já começa a se elevar, e outros hormônios que são produzidos na placenta. Então, isso tudo predispõe, esse é um risco que todas as mulheres, todas nós no momento da gestação, temos um aumento desse risco. Entretanto, o diabetes gestacional, ele vai de fato aparecer, né, essa doença irá se manifestar em pessoas que tenham uma predisposição maior. Como você mencionou, ou que elas não tenham uma capacidade adequada em lidar com essas alterações, como por exemplo em quem tem resistência insulínica ou alteração já da produção de insulina, então isso associado a doenças prévias, ou por fatores genéticos ou outras doenças associadas. Então, e obviamente, tudo depende dos hábitos alimentares e estilo de vida, né? Então, é multifatorial, mas sem dúvida a gestação é o momento em que esses riscos são maiores. Doutora, agora uma mulher que não tinha diabetes antes da gestação e ela apresenta esse diabetes gestacional, ela é resolvida após o parto ou não? Essa doença ela pode perdurar? Muito interessante. Então, a gente sabe que, assim, embora após o final da gestação os níveis de glicemia tendem a se normalizar, sabemos que mulheres, então, que tiveram diabetes gestacional, elas têm cerca de 30% de chance de virem a desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida. Então, na verdade, como se existisse um risco que permanece, né, para o resto da vida, né, de maior risco de diabetes tipo 2, nesse caso. Doutora, me conta uma coisa, diabetes gestacional é hereditário? Eu posso ter dado da minha mãe ou dos meus antepassados? Muito interessante essa pergunta. Assim como o diabetes tipo 2, existe uma predisposição genética. E é muito interessante que a gente sabe que mulheres que então
durante a gestação, durante o período intrauterino, né, tiveram um peso maior ao nascer, devido ao diabetes gestacional da mãe, elas têm mais chance de virem a ter diabetes gestacional. Então, existe sim uma herança genética de acordo com os hábitos das nossas mães. E aí hoje a gente sabe que isso vai além, né? Tem a ver também com a alimentação e hábitos das avós. Então, existe sim essa herança, que na verdade é epigenética, e que aumenta o risco da mulher e da sua prole. Bom, muito bom a gente parar para pensar nisso, porque a gente também está gerando agora bebês que vão receber a influência daquilo que a gente come, aquilo que os nossos hábitos diários. Então, a gente que ama, a gente precisa cuidar hoje, porque os nossos filhos também vão herdar não só os nossos genes, ou mas também os nossos hábitos, tá? Agora é o seguinte, doutora, ou vão herdar o resultado dos nossos hábitos. Existem fatores de risco para o diabetes gestacional, que eu queria que a senhora comentasse um pouquinho aqui. Olha, gestação em idade mais avançada seria um fator de risco, mas eu estou vendo que muitas mulheres hoje estão engravidando ou perto dos 40 ou até mesmo depois dos 40. Minhas amigas, muitas delas, gestaram nessa idade. Exatamente, isso é cada vez mais comum, talvez até tenha relação também com o aumento da prevalência do diabetes gestacional, que a gente vê que esse número vem aumentando, mas, obviamente que essas mulheres, se elas estão saudáveis, se elas mantêm uma alimentação adequada, se não tiveram ao longo da vida alterações significativas de peso, então esse aumento do avanço da idade ele passa a ser minimizado. Mas, sem dúvida, existe um risco maior de acordo com o aumento da idade da mãe. Até porque mesmo quem não está gestante também, com a idade avançando, vai aumentando o risco de ter diabetes, né, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre esse fator de risco aqui, olha, o ganho de peso exagerado durante a gestação. Exatamente. Então, isso é fundamental, né? Até porque na gestação a mulher naturalmente tem mais fome e até mais vontade de comer. Só que aí se a gente se deixa levar por essa vontade e se a gente não tem uma alimentação adequada a ponto de controlar melhor essa fome, esse ganho de peso pode ser excessivo. Isso, sem dúvida, predispõe muito à piora da resistência insulínica e aumento de risco de diabetes tipo 2. E não só de diabetes gestacional. E não só de diabetes gestacional, como também de outras complicações da gestação, como pré-eclâmpsia, doença hipertensiva da gestação. Verdade. Então, é muito importante que esse ganho de peso, ele não seja exagerado e que ele ocorra também ao longo de toda a gestação, né? E não assim muito importante logo no começo e depois é importante que ele tenha esse aumento gradual, né, ao longo da gestação. Eu gostei muito do que a doutora Alessandra falou aqui, que é o seguinte, a mulher, ela tem mais fome durante a gestação, porém, ela não está sugerindo aqui que você passe fome ou passe muita vontade, mas que você escolha com sabedoria aquilo que vai nutrir você e seu bebê. Então, você tem que aprender a gostar das coisas naturais na gestação, depois da gestação ou até mesmo antes dela. Vamos seguir em frente, olha, sobrepeso e obesidade, pressão alta, tudo isso que também, de repente, a mamãe não se preparou ou ela recebeu uma surpresa, né, ao notar que estava gestante e não conseguiu controlar esses fatores aqui, doutora. Exatamente. Então, todas as alterações prévias à gestação, né, que vão ser determinadas, então, pela nossa infância e hábitos da nossa juventude. Então, o fato de estarmos acima do peso, seja sobrepeso ou obesidade, ou às vezes até o peso nem está acima do normal, mas se a gente tem um acúmulo de gordura intra-abdominal, a gente também tem um risco aumentado. Lembrando que a hipertensão, como foi mencionado aí, também é uma das alterações associadas, ou é um dos critérios de síndrome metabólica, que engloba, então, várias dessas alterações. Aumento de gordura abdominal, né? A pressão alta, alteração de colesterol. E um outro achado importante, que é muito comum hoje em dia, é gordura no fígado. E aí, às vezes, os pacientes fazem ultrassom e é tão comum que as pessoas já consideram como se fosse algo normal. Mas isso também seria uma manifestação
de síndrome metabólica e essas mulheres também teriam um risco aumentado de diabetes gestacional. Olha só. Outro fator de risco aqui, gente, síndrome dos ovários policísticos. Olha, eu não sabia que essa tinha relação também, doutora. Muita relação, Teru. Inclusive, a gente já falou anteriormente da síndrome de ovários policísticos, né? A gente mencionou já em várias das nossas apresentações, porque é uma alteração muito comum em mulheres, uma disfunção muito comum em mulheres de idade reprodutiva, e ela predispõe, sem dúvida, não só ao diabetes gestacional, mas também ao diabetes tipo 2 ao longo da vida, além de aumento de risco cardiovascular. E um detalhe muito importante que é importante a gente falar é que as mulheres que têm, voltando, as crianças que foram macrossômicas, as meninas então nascidas em um ambiente em que a mãe ganhou muito peso e que chegou a ter também diabetes gestacional, têm mais chance de terem síndrome de ovários policísticos. Olha, eu vou tirar aqui porque então, também está de fator de risco. Então, quer dizer, esse fator de risco aqui, você, mamãe, ter sido um bebê grande ao nascer, também vai predispor a síndrome de ovários policísticos, é isso, doutora? Exatamente. As meninas nascidas, então, de um ambiente, né, hiperglicêmico, hiperinsulinêmico, elas podem ser macrossômicas e ter mais de 4 quilos, ou às vezes isso não acontece, mas elas terão muito mais chance de virem a ter ovários policísticos. E isso vai interferir no potencial reprodutivo e também nos riscos da gravidez. Doutora, me responde uma coisa. Na época das nossas mães, das nossas avós, esse diagnóstico de diabetes gestacional já era feito? Já tinha essa ideia? Ou não? Era só um bebê grande? Então, Teru, realmente esse diagnóstico muitas vezes não era feito. Obviamente que os hábitos, a gente não tinha tanto, ou seja, não existia tanto acesso aos alimentos ultraprocessados, então a gente tinha menos obesidade e tal. De fato, hoje a gente tem mais diabetes gestacional, mas a gente diagnostica muito mais, né? Porque a gente tem mais atenção a isso. Então, antes esses exames não eram realizados em todas as mulheres. Muitas delas não sabiam que tinham diabetes gestacional. E às vezes a gente faz uma história clínica e pergunta e elas tiveram filhos com mais de 4 quilos, mas não sabiam que tiveram diabetes gestacional. Isso é bem comum. Bem comum. E também ser, olha, gêmeas. Gravidez múltipla, ser gêmea, mãe é gêmea, é isso, né, doutora? Não, na verdade, gestações múltiplas mesmo, né? Então, que daí já predispõe a outras complicações, que o ganho de peso é mais acentuado, então seria também um fator de risco. Tá. Doutora, chegou uma interação aqui falando sobre, trazendo uma dúvida bem real, vamos trazer aqui na tela? Quem está falando aqui é a Dalila, de Codó, no Maranhão. A diabetes gestacional pode afetar o desenvolvimento do feto, do bebezinho ali na barriga da mãe? Obrigada, Dalila, por essa boa pergunta. Sim, Dalila, muito boa pergunta, muito obrigada. E sim, diabetes gestacional pode afetar e muito, né? Na verdade, a gente sabe que várias complicações podem ocorrer, algumas mais graves e que felizmente são mais raras, mas desde malformações ao bebê, aumento, então, não só do tamanho e do peso do bebê, mas também dos órgãos. Então, por isso, alguns podem vir a ter alterações cardíacas, né? Cardiomiopatia hipertrófica, que a gente chama. Alguns bebês têm maior risco ao momento do nascimento, mais risco de hipoglicemias. E o que talvez seja menos valorizado e conhecido, até porque isso a gente não vê ao momento do nascimento, mas sempre que o bebê é gerado nesse ambiente em que não é tão saudável, ele vai ter riscos ao longo da vida de desenvolver outras doenças. Então, a gente sabe que filhos de mães que tiveram diabetes gestacional, eles têm mais chance de serem obesos ao longo da vida e desenvolverem diabetes também. Olha aí. Então, esse é um momento muito importante. Afeta não só o feto, mas a criança e o adulto depois, né? Doutora, é o seguinte... E possivelmente netos também, né? Então vai se arrastando aí. Doutora, é o seguinte, será que dá pra gente perceber o diabetes gestacional, de repente, tô fazendo ali o pré-natal, meus exames não deram, até porque ele normalmente aparece na segunda fase da gestação, né? Como é que eu sei que eu posso estar tendo diabetes gestacional? Tenho sintomas?
Então, isso é muito importante, Teru, porque assim como o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional também é silencioso. Ele não vai ocasionar sintomas. E a gente sabe que pelos hormônios da placenta, então, existe sim essa correlação de que ele aconteça mais no final do segundo trimestre. Mas algumas mulheres já iniciam um quadro de diabetes gestacional no início da gestação por já terem alguma alteração prévia. Sinais que podem nos chamar a atenção, além do excesso de peso, aumento de gordura abdominal, são aquelas manchinhas atrás do pescoço, principalmente na região de axila, que a gente chama de acantose nígrica, assim, manchinhas escurecidas nessa região. Já antes da gestação, são indicativas de risco e durante a gestação também poderiam ser um sinal. Mas a gente não tem que esperar nenhum sinal e sintoma, porque realmente é uma doença silenciosa. E a gente acaba só mesmo detectando por exames, tanto exames de sangue quanto curva glicêmica e a avaliação de glicemia capilar, né? Tá. A gente faz lá com na pontinha de dedo. Tem que checar com o especialista. Chegou uma interação aqui, doutora, que eu quero trazer contando uma história pessoal. Olha, a Vilma diz que amou a pauta do programa de hoje, está no 6º mês da gestação, está com uma foto linda aí, Vilma, e ela diz que desenvolveu diabetes e está totalmente perdida. Mas, Vilma, vem cá, aumenta o som da TV aí, porque agora a doutora Alessandra vai falar pra gente sobre como evitar a doença. Doutora, eu até combinei de tirar todos aqui de uma vez, aqui contigo, mas eu acho que vale a pena ir falando devagarzinho aqui sobre 1, 2, 3. Vamos falar desses 2 primeiro, tá? Manter o peso antes da gravidez, né? Isso. Então, primeira coisa, para as mamães, então, para as gestantes e que tem alguma alteração agora, a gente vai falar de como prevenir primeiro, mas fiquem tranquilas porque às vezes a gente pensa, a gente não vai conseguir voltar no tempo, né? Mas a gente já vai responder a pergunta de vocês. Então, pensando então, antes da gestação, quanto melhor estiver a nossa saúde antes da gestação, melhor será esse processo de gestação. Até porque no momento da maturação do óvulo, então os 3 meses que antecedem a gestação também são importantíssimos. E aí quando a gente pensa assim, ter o peso ideal antes da gestação, isso pode ser muito complicado porque pessoas que têm realmente um quadro de obesidade, elas podem não conseguir alcançar o que seria chamado peso ideal. Mas isso é importante a gente ter em mente. Então, por exemplo, uma mulher que pesa 90 quilos, a gente sabe que se na verdade ela reduz entre 5% a 10% do peso, 10% seria melhor ainda, né? Melhor do que 5%. Mas a partir de 5% a gente já começa a reduzir resistência insulínica, a gente já melhora o perfil hormonal, né? De insulina e resistência insulínica. Então, a nossa saúde já melhora. Isso melhora potencial de fertilidade e já reduz riscos. Então, imaginando uma mulher de 90 quilos, se ela baixar para, então, 81, né, 80 quilos, às vezes ela pode não estar no peso ideal, mas ela já vai ter melhorado muito a saúde e reduzido muito os riscos. E é muito mais possível, então, né? Exatamente. Por isso que eu digo que, assim, mais importante do que estar no peso ideal antes da gestação, é importante começar a mudança de hábitos. Então, se seu peso não estiver ideal, mas você tenha mudado a alimentação, já tenha reduzido ao máximo o consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados, industrializados e farinhas, enfim, e estiver realizando atividade física, ainda que seu peso não esteja ideal, você pode se considerar uma mulher saudável. Legal. Então, acho que isso é fundamental, tá? Tem que estar fazendo a sua parte. A doutora falou aqui de exercício físico, eu vou tirar aqui, ó, exercício físico. Tem que, olha aqui, ó, alimentar-se de forma saudável. Ela acabou de falar dos ultraprocessados. E eu quero trazer aqui agora, esse aumento de peso também precisa ser controlado ao longo da gestação. Porque tem mulher que passa muito mal no primeiro trimestre, então fica lá enjoada, não quer comer nada, até perde peso, né? Mas depois desconta tudo e aí ela tem um aumento de peso muito brusco, né? Um aumento muito fora da curva. Isso também traz risco para o diabetes, né? Sim, sem dúvida. Mas aí, lembrando da pergunta da Vilma, às vezes a gente fala, não, a gente tem que cuidar muito da alimentação, mas a gente não quer que as
gestantes percam peso, ok? Essa é a primeira coisa que vocês têm que cuidar, porque isso também não vai ser benéfico para o bebê. Mas digamos que você já teve um ganho de peso um pouco acima do que seria ideal nos primeiros meses. Digamos que você esteja no começo ou no meio até final da gestação. Sempre existe a possibilidade de a gente fazer uma mudança de hábitos e reduzir ao máximo os riscos, né? Os riscos futuros. Então, o ideal é sim que esse aumento de peso ele seja gradual, né? Ao longo da gestação, mas ele deve ocorrer mesmo em quem está acima do peso, ok? Tá. Vamos manter a saúde do bebê, a saúde da mamãe sempre na nossa lista de prioridades. Doutora Alessandra, nosso tempo encolheu, acabou. Eu quero te agradecer aqui por tantas dicas preciosas, práticas também. E a gente se fala numa próxima, doutora. Muito obrigada. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem bate-papo super legal com o editor da revista Vida e Saúde para saber as novidades dessa edição de maio, que vai falar sobre, que já está, na verdade, falando sobre os 8 remédios naturais e como eles ajudam no enfrentamento da Covid-19. Vida e Saúde volta já já.